Olá pessoal, estamos começando então a nossa terceira aula, falando sobre terceirização, tá bem? Bom, apresentamos aí praticamente todo o assunto direto sobre terceirização nas duas aulas anteriores. Aqui nessa aula vamos nos ater a mostrar alguns exemplos, tá? Bastante simples e diretos sobre as planilhas e tabelas, né? São os anexos, né? aos contratos. São os indicadores, como é medido, quais são os exemplos de cálculo, o que tem que levar em consideração, tá bem? Além de salários, encargos e benefícios, vamos falar aí sobre os EPIs, né? Equipamentos de proteção individual, sobre os uniformes, máquinas e equipamentos, os cálculos, como isso deve ser calculado, quais são as informações que têm que ser levadas em consideração, questão de consumíveis e manutenção, né, desses equipamentos ou do dia a dia, taxa de administração, não é? Negociações abertas normalmente, apresentando planilhas de custos, talvez essa seja a regra em terceirização, pode haver aí alguma empresa que faça de outra maneira, mas não é o hábito. O hábito no mercado é que essas planilhas, os custos sejam abertos, porque como a terceirização ela depende aí de você avaliar as compensações, os trade-offs, né? Aquilo que vale a pena, aquilo que não vale a pena, você tem que ter os seus custos e comparar com os custos da outra empresa, para você entender ali, olha, os custos e os benefícios, né? Com a minha estrutura, qual é a minha qualidade, a minha condição de atendimento, e com a estrutura da terceirizada, o que eu vou ganhar, né? Quais são aí os ganhos quantitativos e qualitativos, ok? O próprio contrato, né, como ele será elaborado, por hora trabalhada, por postos de serviço, por atividades concluídas, por resultados alcançados, né? Ou será um misto de algumas, né, dessas possibilidades ou outras coisas que você pode pensar aí dependendo da sua atividade, ok? Toda essa documentação, não é? A troca de documentos entre contratante e contratada, além do contrato, das negociações, dos anexos, toda aquela contratação referente a obrigações legais que devem ser fornecidas, qual é o prazo que isso tem que acontecer, ok? Solução, qualquer tipo de solução de controvérsias aí, administração de conflitos, conforme nós já falamos, né? Você pode, ou através das negociações, ou através de comitês ali de assuntos, né? De reuniões, de relacionamento, lidar com todas essas controvérsias no dia a dia, porque elas surgirão, é natural, tá? Você tem uma cultura, um clima, um ambiente, não é? Atua numa determinada região, a empresa que você está contratando, ela traz outra cultura, outro clima, outro conhecimento. Para não haver esse choque de cultura, é necessária essa ambientação, essa integração entre empresas, não é? Não só das pessoas, né? Com todo aquele respeito que nós já falamos, sobre compliance, sobre assédios e tudo mais, ok? Gerenciamento da qualidade e auditoria, né? Tanto interna quanto externa, os dois lados farão auditorias, os dois lados apresentarão isso, os seus resultados, dependendo aí das questões que foram estabelecidas em contrato, tá bem? Vamos começar então com o nosso primeiro exemplo, o que poderia fazer parte desse contrato. Alguns terão, outros não. Eu vou passar aqui por vários exemplos simples e resumidos, tá bem? Só para termos uma ideia. Por exemplo, né? Você tem na planilha de cima, aí, né? Na tabelinha de cima, primeiro ali que é o detalhamento dos custos dos benefícios. Então, qual é o valor do vale refeição, né? Sendo um refeitório, qual é o custo por mês por um funcionário que trabalha 8 horas ou que trabalha 6 horas, que são refeições diferentes, apenas um lanche, o outro é uma refeição mais completa. O total dos EPIs, que nós vamos mostrar já, o quanto ele custa, vai fornecer uma cesta básica, qual é o valor, qual não é, o valor do convênio médico, né, por funcionário,
o valor ali de treinamentos e da segurança do trabalho que estão embutidos ali também num valor individual, que ele é obrigatório, faz parte dos benefícios, vamos dizer assim, oferecidos para aquele contrato. O que é autorizado por lei a ser descontado do funcionário, né? Então nós temos aí na planilhinha de cima itens, valor individual e descontos. Esses descontos é aquilo que é permitido por lei ser descontado do funcionário. Um valor lá do Vale Refeição, né? Um valor do convênio médico. Então, você chega num custo líquido, ou seja, esse custo líquido, ele será acrescido àquele contrato. Por isso que nós falamos lá atrás que as negociações de valores de refeição, elas têm que ser executadas, né, têm que ser presididas, né, pela contratada, né, pela contratante, perdão, porque ela é que vai contratar aquele refeitório para atender todas as empresas, né, os funcionários dela e os funcionários de todos os outras empresas que ela contratará. Então, esse custo vai estar embutido no contrato. Por isso que essa negociação tem que ser conduzida especialmente, não é, por aquela empresa que é a detentora ali daquele volume, né, de refeições que serão contratadas. Ela já está terceirizando serviços aí nesse caso e esses serviços também atenderão a ela e a outras empresas terceirizadas que estão ali dentro, todos com o mesmo custo, okay? Com o mesmo preço, né? Não pode haver um preço para um preço para outro. O mandatório aí é o que vale para um, vale para todos, tá bem? Além disso, né, na tabelinha 2, na de baixo, aí os tributos fiscais e taxas, não é? O que vai além, né, do que está embutido no preço lá, o que vai são aqueles impostos que vão fazer parte aí do tipo de empresa que você está contratando, né? PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro, né? ISS, imposto de renda, né? Pessoa jurídica, ok? Enfim, o total disso, não é? A taxa da administração, qual vai ser a taxa de lucro, não é? Nas aulas de contabilidade de custos, aí onde aprendemos a formar preços, nós temos que medir tudo isso para colocar aqui para fazer um markup, né? Qual será o preço, qual será aqui o custo de produção, né? O custo dos serviços, que são aí os salários, benefícios e encargos, mais todas essas despesas aí de benefícios também, com todas as taxas de importação. Isso, né, essas taxas, antes eu teria o custo de produção ou dos serviços, depois eu coloco as taxas, impostos, taxa de lucro, né, taxa de administração, para formar o meu preço, tá bem? São exemplos apenas que estamos passando aqui. Então, aquele custo lá, essas tabelas nem todas elas estão ligadas, são de situações e clientes diferentes, mas nesse caso aqui, ó, no caso do IPI, R$ 54,70 por pessoa, está embutido ali na questão de benefícios, vamos chamar assim, não seria bem um benefício, né? Só um nome, uma nomenclatura. O que tem lá, por exemplo, tá? Aqui nesse exemplo, tem lá calça, camiseta, capa, sapato, luva, protetor, né? E quantas vezes eu teria que fornecer. Por isso eu tenho que fazer o custo em 12 meses, tá bem? Então, qual é o custo individual e qual é o custo em 12 meses? O custo em 12 meses será dividido para eu poder cobrar um custo, porque eu tenho que repor. Eu tenho que repor de 3 em 3 meses, de 2 em 2 meses, de 6 em 6 meses, alguns materiais. Outros eu tenho que fornecer mês a mês. Casos de protetores auriculares, que podem ser até 3, 1 por semana, né, 4 por mês, enfim. Tudo isso tem que ser muito bem calculado, não é? Porque, da mesma forma como você já tinha esse custo, a terceirizada continuará a ter, porque ele vai seguir os mesmos padrões de SESMIT, aí, de segurança, né, e medicina do trabalho que você já seguia, tá bem? Isso é fundamental, não é? E tem que se levar em consideração aqui a questão do turnover também, tá? O turnover, ele é fundamental em cima desse cálculo, porque
Um funcionário que sai ali com 2, 3 meses, que é reprovado na experiência ou coisa que o valha, ele terá um custo maior, não é? Em função dessa reposição de uniformes que vai aumentar também. Então leva isso também em consideração, não é? De acordo com o turnover, você vai aumentar ou reduzir aí uma troca, né, de uniformes, né, e EPIs aí de forma geral, tá bem? São tabelas, são anexos que você tem que levar em consideração. As duas partes têm que levar em consideração os custos, tá bem? Na hora de fazer estudos de terceirização, eu vou verificar qual é o meu custo com tudo isso para lá fazer o trade-off, fazer a compensação ou a comparação, não é? Com o que a empresa terceirizada oferece lá no edital, né? Nas negociações, no contrato, tá bem? Outra coisa que pode fazer parte, né? Dependendo do tipo de serviço, a lista de equipamentos, não é? Vamos supor aqui nesse exemplo são carrinhos hidráulicos, carretas, empilhadeiras, paleteiras, né? Se tivesse trator, operador, um caminhão, né? E outras coisas mais que são os consumíveis, ó. Temos que colocar lá manutenção, consumível, a quantidade, não é? A capacidade, o modelo, a potência, o valor unitário, né, do aluguel aí mensal, não é? O valor unitário, ou seja, quantos daqueles eu preciso, qual é o valor unitário, né, de um aluguel, eu vou somar o total, o valor total do mês, fazer um somatório para entender lá, né, qual é o meu custo total aqui embaixo, o total da regra, né, em regra geral, 45.600 seria o total nesse caso, nesse exemplo que estamos citando aqui, apenas como demonstrativo visual, tá bem? Algo simples, sempre, mas bastante objetivo, contendo todos os dados, que depois será diluído lá em 12 meses, não é? No seu contrato. Então nós temos aí já, falamos, né, do custo dos benefícios, dos impostos, dos EPIs e uniformes e de todos os equipamentos. E aí nós chegamos na tabela que falamos lá, que usamos como exemplo, de 83%, né? O que é, onde vai cada uma dessas coisas. Temos o grupo A aí, né? Todo o sistema S, o INSS, seguros de acidente, que pode ter ainda, além do SAT, aí tem o FAT, né? O fator de acidente, que pode duplicar isso, né? Então, de forma geral, isso tem que compor o custo dos dois lados. Quando você vai fazer comparação e quando você vai vender os serviços, você não pode deixar nada de lado, tá bem? Estamos usando um exemplo aqui, mas cada caso, cada tipo de empresa pode ter, né, algo a mais ou a menos, né, de acordo com o que tem de isenções, de acordo com o que tem de penalizações, enfim, tem que se levar em consideração. Dentro do grupo B, aí a questão de 1/3, né, sobre as férias, de todos os itens, qual é o percentual que incide, não é? Também sobre os seguros, o INSS sobre 13º, sobre FGTS, férias, multa, né? Tá no item C aí já, né? A multa é 50%, né? Porque é 40% para o funcionário, 10% para o governo, tá? A gente não sabe disso. Aviso prévio tem que estar composto também, né, nesses custos, tá? Vai pagar ou não vai pagar? Isso é uma outra discussão. Mas, a princípio, todos esses custos, eles têm que estar previstos, tá? Em regra geral, estou colocando aqui um exemplo prático, né, de um contrato que tinha essas condições aqui, tá bem? O que era para ser levado em consideração. Por isso que é composto, né? Por isso que deu aí os 83%. Aqui, somente um exemplo dessa mesma tabela, quando nós falamos daqueles contratos lá sobre temporários, né? O que reduz, né? O sistema S aqui, ele reduz drasticamente, não é? Elevando, trazendo esse custo para baixo, né? Também algumas incidências aí sobre INSS, férias e algumas coisas que reduzem. A questão do aviso prévio,
da multa também não há aqui nesses casos, não é? Porque o contrato ele já é temporário e isso faz com que esse custo seja reduzido. Nesse caso específico de temporários, tá bem? A terceirização, ela não é voltada para esse tipo de assunto. É só aqui, vamos dizer assim, uma alternativa para algo que pode acontecer momentâneo ali. Além disso, todas as métricas que podem constar em contratos, apenas alguns exemplos aqui, né, de índices de devolução, processos de falta e sobra, aqui para processos de logística, né, índice de avarias, custo de scrap, né, de destruição dos produtos, embalagens, a acuracidade do inventário, quais são os seus índices, o que vai para contrato, quais são as penalidades, não é? Para que as duas empresas façam a gestão em conjunto e não venha prejudicar nenhuma nem outra, nem prejudicar a contratante que quer pelo menos, né, evoluir aí um pouquinho nessas metas, né, ter metas mais ambiciosas, mais atingíveis, e a contratada, né, a contratante quer melhorar os índices e a contratada não quer ter prejuízos, né, não quer ser penalizada. Então tem que negociar todos esses pontos aí, se eles vão ou não fazer parte de contratos, se haverá ou não penalidades, ok? E outras coisas mais. Peguei um exemplo de uma tabela aqui que tinha vários cargos, não é? E vários salários, que não é uma pesquisa aqui, são salários de referência aqui, não estão nem atualizados, somente para servir como exemplo. Como ficaria, né? Então, a questão da discussão sobre a folha, né? Nos casos aqui vamos pegar na primeira linha, auxiliar operacional diurno sem periculosidade, sem insalubridade, sem adicional noturno, tá bem? Se tivesse, teria que colocar aqui também na tabela para somar aqui no final das contas. Vamos dizer que o salário seja R$900 lá. Não tem nenhuma condição de salubridade, periculosidade, nem adicional noturno. Mas os encargos, que aqui nesse caso seriam 83,61, por algum motivo tinha algum item lá que deixou os encargos ainda mais altos. O quanto isso representa? Então, só de encargos aqui já tem mais 752,49, tá? Sempre seguindo a primeira linha lá do nosso exemplo aqui. Continuando na primeira linha, então, nós teríamos lá, tem vale-refeição aqui? Não tem. Aqui a empresa, nesse caso, está pagando tudo, não precisa descontar nada lá do funcionário, ou é só cobrar o custo direto dela, enfim, não estava lá valendo aqui vale-refeição para esse tipo de coisa. Vale transporte, né, um valor lá que colocamos uma média, mas vamos dizer que nesse caso tinha lá um custo de 150,80. Fornece uma cesta básica no valor de R$100, IPIs mais uniformes, mais equipamentos dividido por funcionário, tá? Estaria lá R$80, segurança no trabalho, né? Custo também aqui com consumíveis, equipamentos e treinamentos, convênio médico tem que fornecer o valor de 90 pelo funcionário, teria uma premiação lá que seria um PLR, alguma coisa parecida, que também está previsto lá. O que eu vou descontar, né, de vale transporte do funcionário, né, que são aqueles 6% permitido por lei. Seguindo ainda a primeira linha, né, aqui, lá na primeira linha temos o desconto sobre o vale-refeição, né, de também vamos descontar do funcionário, né, estabelecendo ou não um preço lá, isso é o que é permitido por lei. Aqui tem que verificar qual que é a legislação vigente sobre o assunto. Aí ele me dá um subtotal lá. Somando tudo isso, nós teríamos aí então um salário de 900 virou 2.185,57. Eu vou colocar uma taxa administrativa, tá? 10, 11, 15%, aquilo que for negociado entre as partes. Nessa taxa administrativa, você tem que levar em consideração todo o custo, né? Aqui para quem está terceirizando, todo o custo da sua operação, não é? Da sua administração, da sua gestão,
dos sócios, do lucro, de tudo aquilo tem que estar embutido aqui, tá bem? Então você vai fazer os seus custos, vai fazer qual é o lucro que você quer, e vai inserir aqui nessa taxa administrativa o que você deseja daquele contrato. Aí você tem um subtotal, somando então aqui o subtotal 1 mais a taxa. E você vai calcular os impostos, ok? Que são os impostos legais e incidentes, você vai chegar num total. Então aqui, ó, para aquele ajudante lá, nós saímos de um salário de R$900 para 2.933. Isso todos esses itens aqui, para quem está contratando também, tem que pensar, não é? Olha, você tem que pegar os seus salários e o seu RH vai falar, não, mas são aqui de encargos é menos, dá 70%. Dá 70%, mas você levou em consideração todos os outros custos aqui, com vale transporte, com refeição, com cesta básica, com tudo isso tem que fazer parte do custos, tá? Comparar coisas coerentes, não é assim, tudo com tudo, não é? Não fazer comparações injustas, porque aí todo aquele seu contrato, né, ou o seu estudo vai por água abaixo, tá bem? Então, muito cuidado na hora de fazer comparações e estudos, né, de terceirização, para ter certeza que levou todas as contas, todos os índices aí em importância, né, em relevância para o seu cálculo, para o seu estudo, tá bem? Todos os indicadores, então, que falamos lá, que vão por contrato, que podem ter penalidades, que podem ter advertências, que podem ter multas, enfim, tudo isso tem que ser muito bem desenhado, as fórmulas conhecidas pelos dois lados, ok? E as características mais importantes, né, desses indicadores. Eles têm que ser aí poucos indicadores, na verdade. Além de poucos indicadores, tem que ser significativos, importantes, não é, para aquela operação. Como nós vimos lá numa operação logística, né, índices de acuracidade, de scrap, não é? Índices de tempo, de efetividade, de produtividade por equipe, por homem, por pessoa. Tudo isso é fundamental, assim, tem que ser significativo. Não enche, né? Assim, eu tenho uma gestão super analítica aqui, super... isso não leva também a nada, né? Tem que ser sintético, tem que ser significativo, né? E tem que ser poucos, não adianta ter 50 indicadores. Pega os pontos principais e coloca no contrato. No dia a dia, você pode ir criando alguns outros ali, que não estejam em contratos, né? Que sejam muito mais qualitativos, né? Assim, do ponto de vista de fazer gestão do dia a dia mesmo do negócio, tá bem? Fáceis de medir, né, pela organização, pelos dois lados, né? Os dois lados têm que conhecer as fórmulas, concordar com aquela fórmula, não é? E essa fórmula tem que fazer parte do contrato, se for um dos indicadores de contrato, tá bem? As principais aplicações, né? Avaliar sempre a melhoria de processos e serviços, não é? Lembra lá, o que eu não tenho condições de medir, eu não controlo, eu não faço gestão, né? Que conforme Peter Drucker nos ensinou aí. Então, até chegar à gestão, você vai, sempre os seus medidores, os seus indicadores, eles não têm a finalidade de simplesmente penalizar, não é, alguém ou uma contratada, muito pelo contrário. O fundamental dos seus indicadores de melhorar os seus processos, melhorar os seus índices, né? Avaliar de forma mais consistente o seu atendimento ao seu cliente final, enfim, essas coisas. Avaliar a própria eficácia das estratégias e planejamento, né? O planejamento estratégico situacional, para cada situação você tem que ter uma saída, né? Isso tem muito a ver também com aquela questão de solução de controvérsias, de investimentos, de planos de negócios, de compensações, de trade-offs bem elaborados, né? Medição desse tipo de compensação,
não é? Os ganhos qualitativos que você tem na terceirização, enfim, tudo isso tem que fazer parte aí dos seus indicadores, da sua consciência, da sua gestão, não é? Então você pode ter aí indicadores de nível de serviço ao cliente, diretamente ao seu cliente final, indicadores de processos, né, voltados aí para tempos, custos, qualidades, indicadores de nível de serviço ao cliente, eles estão muito mais voltados à eficácia, a resultado, ok? Indicadores de processo tem muito a ver com a eficiência, não é? Com custos, com meios para se atingir os objetivos, tá bem? Fundamental esse tipo de pensamento, agregar essas situações ao contrato ou ao dia a dia, sempre de forma ética, respeitosa, ok? Sem nenhum tipo de assédio, principalmente, tomar muito cuidado com esse relacionamento. Diferentes tipos de relatórios também podem ser gerados no dia a dia, não é? Conforme indicadores, os próprios indicadores, eles vão já gerar alguns tipos de relatórios e exemplos aí que já apresentamos, e a variedade aí dos relatórios, ela é ampla, né? Você pode olhar um relatório tridimensionalmente, né? Olhando pontos fortes, pontos fracos, olhando qualitativo, olhando quantitativo, olhando tendências, né? Então, assim, os relatórios gerenciais, eles nos alertam, né, sobre as medições, sobre a gestão, como eu vou conduzir, quais são os próximos passos, quais são as atitudes que eu posso tomar aqui para melhorar, não é, os processos. Cada empresa poderá desenhar aí relatórios de acordo com as suas necessidades, né, fazendo aí relatórios sobre a gestão dos ativos, né, todos os ativos que estão dispostos ali, qual é a utilização deles, a necessidade, se eu posso reduzir ou não, os custos desses ativos, né, se existem opções mais baratas, se eu posso alugar equipamentos diferentes que podem agregar àquela operação ganhos e eu posso reduzir com isso o número de outros equipamentos que eu tenho em demasia, enfim, esse tipo de situação. Serviços ao próprio cliente, não é? Que podem ser ou não agregados ao produto, às vezes serviços imperceptíveis, tornam um produto campeão de vendas e isso pode passar até pelas mãos de uma empresa terceirizada que é especialista num determinado processo e tem como medir através de relatórios e te apresentar essas informações qualitativas, ok? Produtividade, qualidade, né, de forma bem direta, o que é estratégico, o que é tecnologia agregada ali naqueles serviços, né, que eu trago junto com a minha empresa, além da mão de obra especializada, os softwares, né, desenhados para aquele tipo de operação mais específica, transporte, armazenagem, não é? Então, tudo isso é muito bem desenhado e medido, não é? Porque mesmo sendo serviços, você tem metas, você tem prazos, você pode quantificar. Aquilo que você pode quantificar, não é? Você tem condições de medir, você tem condições de controlar, você tem condições de gerir, ok? E relatórios de forma geral, enfim. Tudo isso pode ou não fazer parte do contrato, conforme nós já falamos aqui. Se você tem poucos indicadores lá no contrato, indicadores específicos, né, importantes, eles vão para o contrato. E aquilo no dia a dia, que é ali muito mais de informativo e de direcionamento, né, durante a gestão dos contratos, gestão dos processos, gestão das atividades diárias, não é? Como, por exemplo, inventário, logística reversa, tudo isso, enfim, são serviços. Estou citando alguns exemplos aqui que podem ser, né, dentro de produção, não é? Peça produzida, parte por milhão, em caso de scrap, aí, né? Em caso de produtos rejeitados, enfim, tudo isso você pode colocar nos seus processos, desenhar, levando em consideração todos os seus custos, não é? Quais são os relatórios que eu quero que você me apresente, quais são os indicadores que farão parte do contrato, né? Quais são as penalidades, as advertências, quais são os documentos que tem que se trocar entre as empresas, as datas, quando você vai
quando e como você vai me cobrar, quais são os itens que estão embutidos, quais são as compensações aí, né, que eu tenho, que eu não tenho, que eu posso medir através de indicadores, ok? E os relatórios semanais, mensais, diários, não é? Que você vai criando durante a operação para medir como aquele serviço está sendo prestado, ok? Com isso, nós finalizamos aqui o básico, né, do conhecimento sobre gestão, né, os principais segredos aí da terceirização, né, que é baseado na confiança, que é baseado, obviamente, naquilo que está escrito em contrato, no dia a dia, no relacionamento, né, entre as partes, de forma ordeira, de forma com correição, né, das duas partes, com muita ética, com um tratamento respeitoso, ok? E buscando não só reduzir custo, né, ganhar competitividade, ganhar produtividade. Então, as empresas que terceirizam têm que oferecer esse tipo de solução, não redução de custos, ok? Eu digo e repito aqui, quem buscar apenas a redução de custos pode implicar em grandes problemas. Então é isso, né? Levar em consideração todos esses aspectos, ser aí o mais coerente, né? Não buscar somente redução de custos. Quem fizer isso tende a ter problemas, porque esse objetivo ele é secundário, ele é uma consequência da boa gestão, da gestão, né, dos contratos, da gestão dos serviços, daquilo que você oferece como uma empresa capacitada, quais são os benefícios, as compensações que você pode levar para outra empresa, tá bem? É isso, gente. Até aqui agradeço, muito obrigado, até mais.